segundo grau incompleta. Na equação completa, nós temos três métodos. O primeiro método é chamado quadrado da soma ou quadrado da diferença. Como assim, professor? Ou eu desenvolvo esse trinômio quadrado perfeito da diferença e depois passo o 9 e aplico a fórmula geral, ou simplesmente faço o seguinte, ó, toda vez que eu tiver um quadrado da diferença ou um quadrado da soma, eu irei passar a raiz quadrada no valor que está do outro lado da igualdade. Então, eu vou ficar com x menos 5 igual a mais ou menos raiz quadrada de 9. Ok? Depois que eu faço isso, vocês irão fazer o seguinte, ó, x menos 5 é igual, eu vou ficar com mais ou menos, né? Por que mais ou menos, professor? Toda vez que nós estivermos trabalhando com equação do segundo grau agora, eu vou colocar mais ou menos, porque esse x ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Mais ou menos 3. Como eu tenho mais ou menos, eu tenho duas possibilidades. O meu x pode ser x menos 5 igual a mais 3. Eu vou ficar com x igual a 3, o 5 passa para o outro lado, mais 5, x igual a 8. E a outra possibilidade é quando o x for negativo, o 3 for negativo, ó, x menos 5 igual a menos 3. Então, eu vou ficar com x igual a menos 3 mais 5. Logo, eu tenho x igual a 2. Então, x igual a 2, x igual a 8. Então, esses dois valores são dois valores que irão satisfazer a minha condição. Logo, a minha solução é 2 e 8. Já quando eu já tenho um trinômio quadrado perfeito, ou seja, já tenho o valor desenvolvido, o que você vai fazer, professor? Eu vou fazer o que vocês já aprenderam lá no 8º ano. O que é? Passar a raiz quadrada no primeiro termo, passar a raiz quadrada no terceiro termo. Quando eu passo a raiz quadrada em 4x ao quadrado, eu vou ficar com 2x. Quando eu passo a raiz quadrada em 1, eu vou ficar com 1. Vou fechar o parênteses, elevar ao quadrado igual a 0. O sinal do meio é o que vai determinar para eu colocar aqui, ó. Pronto. Então, na parte de cima, eu já tinha um quadrado da soma ou da diferença. Embaixo eu tenho um trinômio quadrado perfeito, eu vou transformar num quadrado da diferença. Uma vez que eu faço isso, eu vou ficar com 2x menos 1 igual a raiz quadrada de 0. Repare bem que aqui eu não coloquei mais ou menos. Por que, professor, você não colocou mais ou menos? Porque não existe sinal negativo para 0. Como não existe sinal negativo para 0, sempre que eu passar a raiz quadrada em 0, vai ser só o valor sem sinal nenhum, ou seja, positivo. Então, eu vou ficar com 2x menos 1 igual a 0. Então, eu vou ficar com 2x igual a mais 1. Logo, x é igual a 1 meio. Tá vendo? Eu tenho uma raiz dupla. Lembra que eu falei para vocês que vocês iam ver que agora, a partir de agora, ou eu teria dois valores diferentes, dois valores iguais, ou não teria solução? Pois é, aqui eu tenho uma raiz dupla, ou seja, 1,5 é o único valor que, ao substituir nessa equação, vai fazer com que a minha equação do segundo grau zere. Então, a minha solução é apenas 1,5. Tá, professor? Mas aqui em cima eu tenho um quadrado da soma ou da diferença, e embaixo eu tenho um trinômio quadrado perfeito. Mas nem sempre eu vou ter esses dois modelos. Então, vocês aprenderão agora a fórmula geral. Essa fórmula geral, como o próprio nome diz, fórmula geral, ela serve para resolver qualquer equação do segundo grau. Pode ser completa, pode ser incompleta, pode ser trinômio quadrado perfeito, pode ser quadrado da soma ou da diferença. Essa formulinha aqui que eu vou apresentar para vocês, ela vai resolver qualquer equação do segundo grau. Primeiramente, o que é o discriminante? O discriminante é o delta, esse triângulozinho aqui, ó. Como que eu calculo esse delta? Vocês aprenderam lá atrás a identificar os coeficientes numéricos. Então, B, A e C são valores que vocês irão extrair da sua equação do segundo grau. E esse 4, professor? Esse 4 é da fórmula. Então, isso aqui é uma fórmula fixa, é uma receita de bolo.
vocês sempre irão seguir isso aí, ó. Então, delta é b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Depois que eu encontrar o discriminante, eu vou calcular Bhaskara. Quem é Bhaskara? Bhaskara é essa segunda equação, também conhecida como fórmula resolutiva, que é x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante que nós calculamos, dividido por 2 vezes o valor do A. Mas, professor, como assim? Vamos resolver uma equação agora desse tipo. Aqui, ó, eu tenho 3x ao quadrado mais 5x menos 2 igual a zero. Como que eu resolvo? Primeiramente, eu vou identificar os coeficientes numéricos. O A é o valor que acompanha o x ao quadrado. O B é o valor que acompanha o x. O C é o termo independente. Vocês aprenderam a fazer isso aqui lá atrás. Para que eu aprendi a fazer isso aí? Para agora calcular a equação geral do segundo grau, que é o discriminante é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o valor do A vezes o valor do C. Então, delta é igual a b. Quem é b? B é 5. Então, no lugar do b, 5 elevado ao quadrado menos 4. Quem é o A? O A é o 3. Quem é o C? Menos 2. Então, quando eu fizer 5 ao quadrado, vai dar 25. Quando eu fizer menos 4 vezes 3, vai dar menos 12. Vezes menos 2, vai ficar com mais 24. 25 mais 24, delta é igual a 49. Então, ó, eu calculei o discriminante. Para que eu calculei o discriminante? Para agora eu calcular Bhaskara, que é x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada do discriminante, 2 vezes o valor do A. Então, x é igual a menos é uma fórmula menos. Quem é o B? O B é 5. Então, no lugar aqui, vou colocar um parênteses, 5, mais ou menos raiz quadrada de 49, que é o valor do discriminante, 2 vezes o valor do A. O A é 3. Então, eu chego aqui, eu vou fazer o jogo de sinal. Menos vezes mais, vai dar menos 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 49, 7. 2 vezes 3, 6. Então, ó, chegou aqui, galerinha, nós iremos chamar de x1 e x2. Quem é o x1? X1 é a parte positiva. Quem é x2? É a parte negativa. Repare bem que eu vou colocar o x1, vai ser, ó, menos 5 mais 7 sobre 6. Então, 7 menos 5, 2 positivo sobre 6. 2 por 6 dá para simplificar em cima e embaixo por 2. 2 dividido por 2, 1. 6 por 2, 3. Então, eu tenho 1/3. Agora, eu vou calcular o x2. Que é quem? Menos o 5. Ó, agora, eu vou pegar o menos 7. Menos 7 sobre 6. Então, menos 5 com menos 7, menos 12. Menos 12 por 6 vai ficar com menos 2. Logo, a minha solução que irá satisfazer essa equação aqui, vai ser o menos 2 e 1/3. Então, galerinha, essa equação geral aqui é a equação na qual vocês irão utilizar a partir de agora. Com ela, vocês conseguem resolver qualquer equação do segundo grau. Beleza, galerinha? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Beijo, beijo. Tchau, tchau.